Tem uma série que eu gostava de assistir anos atrás, tá? Que fala sobre os descobertos que chamávamos de teoria de conspiração. A Fox Mulder, a Scully. Então, essa famosa série, né, que fala sobre tudo isso que o mundo está ouvindo hoje. Então, vamos lá. Quem são esses seres? Quem são? Eles estabeleceram o que conhecemos no mundo como monarquia. Monarquia. Então, eram eles que governavam o mundo. Só que em determinado momento, e eles deixaram os descendentes deles começar a governar. Daí que nasceu tal coisa que chamamos de sangue azul. Sim. Que há de fato... Como se fosse uma linhagem. Uma né? linhagem. É outro tipo de sangue. Então, eles deixaram os descendentes deles em forma humanoide hoje, governando. Então, resumidamente, são esses seres que estamos se referindo. Eles não estão mais aqui, fisicamente, entre nós, visivelmente. Mas estamos cada vez mais entendendo. Eu diria assim, gente, está na hora de nós, seres temporariamente humanos, abrirmos os olhos para permitir que, de repente, tudo que achávamos sobre nós, tudo que achávamos sobre o mundo não é o que sempre acreditávamos que é. Inclusive o que referimos como Deus. Então nós estamos vendo como tudo isso foi estruturado para ser a batalha externa. Então são esses seres. Aí nós temos os líderes. Os líderes ficam mesmo com interesses financeiros. E egóicos de poder. Exato. Financeira, egóico, poder. Esses outros seres, o que eles ganham com isso? Exato, eu te ia perguntar isso. Porque eles devem ter algum interesse Sim. com essa batalha que eles criam na nossa consciência. Eles têm. O que vamos agora falar a linguagem da consciência, a linguagem da frequência. O que alimenta energia? Energia. Energia dá mais energia, gera mais energia. Exato. Energia alimenta energia. Frequência retroalimenta frequência. O que é a forma de consciência não física? Consciência é a forma de energia, é frequência. Então, consciência precisa se retroalimentar com a frequência similar. Está entendendo a lógica? Ok. Então, se a frequência de amor, de paz, de alegria fosse predominante no mundo, como que vamos retroalimentar a energia de dor, de medo, de sofrimento? Que é outra frequência. Exato. Muito mais baixa. Exato. Não tem como. Não tem como. Nós vamos retroalimentar a energia de alegria, de paz, de bem-estar. Mas o que está acontecendo no mundo hoje? Que frequência é o que é energia predominante? Dor, medo e sofrimento. Então, essa frequência ou energia de dor, medo e sofrimento retroalimenta a mesma energia. Então, esses seres se alimentam dessa energia. Então, eles precisam criar um sistema, uma dinâmica que proporciona que o ser humano vai mover e produzir a energia que alimenta eles. Então, foi essa analogia que foi utilizada no filme Matrix, que o ser humano estava servindo como alimento. Via energia. Para o Matrix. Como uma pilha, Como igual uma pilha. o Morfeu mostra pro Neo. Exato. Então, é energia, se trata de energia. Produzimos a energia que alimenta essas consciências, esses seres. Mas se for uma energia positiva que advém da consciência divina, não seria melhor do que para alimentar esses seres? Exato. Então, Por que eles se alimentam da energia caótica e não da energia do bem? Por causa da frequência, certo? Porque essa é a natureza deles. Ah, porque eles estão na singularidade. Exato. Eles estão em outra frequência que é a da natureza É a baixa. natureza deles. Eles estão na singularidade. Entende que para eles não estão fazendo nada errado. Entendi. Porque se a gente estivesse gerando coisas positivas, eles não iam captar aquilo. Sim. E eles, na verdade, eles sempre reivindicam, né, que nós somos a criação deles. Nós somos a criação deles. Sim.
Ou seja, eles são os nossos deuses. Exato. Caraca. Então, esse é o que eles se baseiam. E precisamos entender que, de certa forma, isso também existe. Então, vamos olhar para o livro de Gênesis. Né? Vamos olhar para o livro de Gênesis. E Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Que Deus que estamos falando aqui. Nós estamos falando deles. Sério? Estamos falando deles. Exato. Puta. Nós estamos falando deles. É por isso que até hoje eles se vindicam. Então é por isso que eu falo que quem está assistindo isso, hoje eu venho aqui com a intenção de realmente entrar um pouquinho mais profundo, mas de uma forma, como eu gosto de fazer, simples, mas direto. Então, para que as pessoas comecem a abrir os olhos. Daí eu volto naquela pergunta que você falou no começo, né? Se esse Deus do Gênesis é o Deus deles, onde está o nosso Deus, dono da consciência divina, que Perfeito. vive aqui na nossa dualidade? Exato. Então é por isso que essa terma eu vou levar para adentrar essa questão existencial que todo mundo está perguntando hoje. Com tantas coisas que estão acontecendo, onde está Deus? Pessoas vão na igreja, reza e nada muda. Aí pessoas falam, mas eu tenho fé que vai mudar e só piora. Aí pessoas estão perdendo fé e perguntando onde está Deus no meio de tudo isso. Tá? Então, vamos lá. De que Deus estamos falando afinal? Então, vamos começar a conectar os pontos aqui. Nós estamos falando, na verdade, sobre esses seres alienígenas. Quando você olha para o livro de Gênesis, que nós estamos contando a história da época que conhecemos como a época da Atlântida, pós-Lemúria. Porque a época da Lemúria é a época onde tínhamos seres humanos originários, que conheciam Deus verdadeiro. Não esse Deus aí. Não esse Deus. Então, eu vou dividir nossa história em três partes. Eu vou dividir em parte Lemúria, parte Atlântida e parte atual. Tá. Nossa, que aula, hein? A Lemúria é a primeira parte, certo? Primeira parte. Isso seria quantos anos atrás? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não. Tem nem estimativa. Não, assim. não. Ninguém, qualquer pessoa que fala que sabe, na verdade, só está chutando. Tá. Mas é bem antigo. Podemos dizer milhares de anos ou talvez milhões de anos. Tá. Ok? Mas sabemos que essa época existiu. Então, os seres humanos que existiam nessa época tinham uma fisiologia diferente. Então, eles tinham contido dentro deles uma essência, ou podemos dizer consciência da singularidade. Não tinha dualidade. Ok? Então, as pessoas vão começar a entender melhor agora, de Lemúria para hoje. Aí fica mais claro. Então, os seres humanos originários, que eu gosto de dizer originário, eles tinham esta essência da singularidade, porque eles conheciam essa essência ou consciência divina, de amor, de alegria, de bem-estar, de leveza. E eles sabiam que a consciência é pura energia em forma humana. Então, e eles têm plena consciência de que energia é renovável. Então, todas as células do nosso corpo podem se regenerar. Todos os órgãos do nosso corpo podem se regenerar. Eles sabiam que o corpo é o que temporariamente sustenta a consciência, hospedam a consciência nessa existência, matéria, planeta Terra. Eles sabiam que a consciência é o que anima o corpo enquanto eles estão nessa forma humana. Então, e eles conseguem viver 1.000, 2.000 ou 3.000 anos. Caramba. Porque o corpo era renovável, é pura energia em forma humana. Ok? Porque eles conheciam o Deus verdadeiro. Ele se expressa dentro dessa natureza da consciência de Deus verdadeiro. Como? Não tinha religião, porque não era necessário. O que significa religião? Religião é religar, não é? Religar a fonte. Religar a fonte, reconectar. Então, uma vez que você está conectado, você não precisa reconectar. Ah, sim. Você já está conectado. Você já está ligado. Você precisa de religar. Tá ligado? Quando você está ligado, você não precisa religar. Então, nosso problema começou na tentativa de religar. Então, Que alguém desligou. Alguém desligou.
Não é mais a mesma coisa. Ou alguém fingiu que tinha desligado para criar esse intermediário para pedir para religar. Né? Aí isso já é na época da Atlântida. Mas na época da Lemúria não tinha essa necessidade. E como que as pessoas, a consciência em forma humana, interagia com o outro, e porque nós não tínhamos tanta dor e sofrimento e medo como temos no mundo hoje, porque não existia esta outra consciência. Então, expressamos a nossa natureza, a natureza da consciência de forma plena. Não tinha necessidade de ter. Então, onde estivemos, eu e você, todos os lugares é sagrado. Então, o templo é esse lugar sagrado, nossa casa é esse lugar. Estamos caminhando na floresta, é este lugar. Daí que vem essa palavra lugar sagrado. Todos os lugares eram sagrados. E Deus? Onde estava Deus naquela época? Então, quando eu olho para você, eu já sabia que você é essa mesma consciência Deus em forma humana. Quando eu olho para mim, eu sabia que é a mesma. Então, quando eu estou conversando com você, eu tenho a plena consciência que eu estou conversando com Deus. Caraca. Então, o que é a ação de orar, que é a oração, que é falar? Orar significa falar. Então, a atitude de falar, naquela época, só de falar é o que hoje chamamos de oração. Então, eu não estou orando para nenhum Deus que eu não estou conseguindo ver. Eu estou vendo esse Deus aqui, em você. Então, quando eu converso com você, independente da conversa, é uma oração. E essa conversa, ele é voltado à expressão de amor, de alegria, de bem-estar, porque não há a dualidade. E assim que seres humanos viviam, a floresta era o templo, casa era o templo. Você e eu éramos deuses conversando. Isto é real. Isso é a natureza deste Deus dentro da singularidade. Isso que precisamos resgatar. Se você está passando por momentos difíceis em sua vida, como desemprego, vícios em álcool, cigarro ou outras drogas, deixe seu nome nos comentários. Temos um grupo de oração onde vamos orar pela sua cura, libertação e vitória. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Isso nos ajuda muito.